Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa fortalecida aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de bons e baratos de valorização. Time esse de valorização deu uma mitada também, não é só o time principal que mita não, meu amigo. Simbora lá pra escalação então? Pessoal, recadinho rápido, pra quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. O time de valorização do canal aí fez 81,31 pontos, né? Uma pontuação muito boa para um time apenas de valorização, certo? Conseguimos valorizar 11,37 cartoletas, que é o objetivo desse time, né? Do time do canal. Olha, é o Mané Cartola, né? Do Cifrão. Vamos dar uma olhadinha aí no Nacional, ver como é que tá a nossa posição. Estamos na posição 289 do ranking nacional por patrimônio, ou seja, estamos entre os times mais ricos do Cartola, entre os 300 times mais ricos do Cartola. Então você que está disputando ligas pagas para ver qual o time mais rico, cola nesse time aqui e vai valer a pena. Você que está começando a jogar agora, precisa de cartoleta, cola nesse time aqui, tá? Enfim, se você está ainda com patrimônio baixo, a essas alturas do campeonato e ainda quer valorizar um pouco, cola nesse time, tá? Esse time não costuma decepcionar. A média é de 10 a 15 cartoletas por rodada. Vamos vender o time todo aí. Embora para nossa escalação. Então para nossa escalação, gente. Como a gente sempre faz, como são dois times, a gente já deixa eles prontos, né? E vamos fazer uma pequena explanação sobre eles, certo? Todos os jogadores estão aqui bem desvalorizados, tá? Aqueles que não estão é porque ficaram suspensos na última rodada e agora estão bem desvalorizados para essa, certo? Eu vou optar aqui no gol por Douglas Friedrich, tá? Deu uma negativada forte aí contra o Fluminense, né? Foram poucas bolas no gol para defesa, a maioria dos chutes do Fluminense foram para fora e as que foram no gol. Ele acabou sofrendo 2 gols aí, negativou 4 pontos na última rodada. Acredito que tem tudo para valorizar. Vai enfrentar a equipe do Grêmio, que dentro de casa é sempre muito ofensivo. Com certeza que o Douglas vai ser bombardeado, né? O 880, ou ele vai imitar ou vai negativar de novo, certo? Douglas aqui, se a gente ordenar no Olheiro FC, por goleiros, o mínimo para valorizar, ele é o goleiro mais desvalorizado. Ele precisa fazer menos 3 pontos para começar a valorizar, tem uma média de 7,33 fora de casa, andou negativando nas últimas rodadas, já não é mais o mesmo Douglas do início, né, do campeonato, até a 20ª rodada ali, depois do retorno para cá, não anda pontuando bem, mas está bem desvalorizado, tem um confronto favorável contra o Grêmio cede pouco, 2,9 para goleiros adversários, né, mas como está muito desvalorizado, né, eu estou escalando o Douglas, e geralmente goleiros nessas rodadas aí nas últimas, aqueles que parecem que vão negativar são os que estão mitando, certo? Nas laterais, eu estou indo com o Carlinhos, né? Carlinhos é um lateral que tem uma excelente regularidade, tem um confronto favorável contra o Atlético Mineiro que não vem bem. O CSA dentro de casa vem confirmando seu favoritismo. Se a gente vier aqui no Olheiro FC e botarmos para filtrar laterais mínimo para valorização, a gente vai perceber que o Carlinhos, 2, 3, 4, 5, é o 6º lateral mais desvalorizado, certo? Precisa fazer 1,1. Mas como eu falei, vai jogar em casa, tem uma média de 7,26, um dos laterais mais regulares dentro de casa, né? Tem boas pontuações, mesmo perdendo SG, pontua bem, tá? E o Atlético Mineiro série média 4,06 para laterais adversários. Então o Carlinhos aí tá dentro do que a gente espera um lateral para um time de valorização. Fábio Santos é o lateral mais desvalorizado, tá precisando fazer 1,7 para começar a valorizar, tá? A média fora de casa dele é 0, né? Uma média realmente muito ruim, pode ver, tem negativa a maioria dos jogos. Mas eu estou contando o seguinte, como ele precisa de 1,7 para começar a valorizar, qualquer pontuação, ele entrou no jogo, começou, já está valorizando. Sem contar que ele é o batedor oficial de pênalti do Atlético, né? De repente, pode dar certo. O CSA não cede muitos pontos para laterais adversários, em média 0,94. Mas eu acredito que para time de valorização, o Fábio Santos é uma boa sim para essa rodada. Então vamos direto aqui para os zagueiros, depois voltamos lá para o time, tá? Os zagueiros. Mínimo para valorizar, tá? A gente tem alguns zagueiros aqui que estão encabeçando a lista. Mas eu vou escalar o Gil, certo? O Gil é o 5º zagueiro, né? Menos precisa de pontos para começar a valorizar. Ele valoriza a partir de 0. O Gil está com uma média de 4,63 jogando fora de casa. Vai enfrentar a boa equipe do Goiás, né? Que melhorou muito aí depois do retorno.
após o retorno é o melhor time da competição. Se o campeonato tivesse começado agora no retorno, o Goiás estaria liderando, certo? O Gil tem boas pontuações fora de casa, né? E é aquela tal coisa, 8,80. Se sofrer o gol, dá uma negativada, né? Se conseguir manter o SG, que o Corinthians é a melhor defesa da competição, de repente pode pontuar bem, tá? Tanto é que o Goiás cede média de 0,8 para zagueiros adversários. Não cede muita coisa, mas como o Gil tem uma boa média fora de casa e precisa valorizar a partir de 0, ou seja, qualquer roubada de bola já está valorizando, eu coloquei o Gil no time de valorização do canal, certo? Assim como escalei o Jeromel. Jeromel é o melhor zagueiro com média jogando dentro de casa, 10,7. Está desvalorizado, precisa fazer 0,1, tá? Percebam que as médias do Jeromel dentro de casa são sensacionais. Tem um confronto favorável contra a equipe do Bahia, né? Bahia cede 2,82-85 para zagueiros adversários. Não é muita coisa, mas o Jeromel dentro de casa sempre consegue 2, 3, 4 roubadas de bola. E se o Grêmio manter o SG, tem tudo para valorizar e valorizar muito bem. Então com isso aqui a gente fechou as nossas laterais e a nossa dupla de zaga, certo? No meio de campo eu estou indo com o Patrick, né? O Patrick andou dando uma melhorada aí, né? Na última rodada não foi muito bem, tá desvalorizado, fez apenas 0,70. Tem um confronto ao meu ver favorável. Se a gente colocar aqui meias e o mínimo para valorização, tá? O Patrick não está aqui encabeçando a lista, né, dos primeiros. Só que eu prefiro ir com o Patrick, certo? Porque o Patrick tem uma média boa fora de casa. O Patrick, vamos lá, ó. O Patrick tem uma média boa fora de casa. O Patrick tem uma média de 5,28. Tem um confronto favorável contra a equipe do Avaí, que cede boas roubadas de bola para jogadores de meio de campo. Precisa fazer apenas 0,8. O Patrick é um jogador que pontua em todos os scouts, roubada de bola, finalizações, sofre falta, né? Sempre tem aquela chance de assistência ao gol, porque ele sempre chega na frente de surpresa. Tem boas médias fora de casa, tirando essa negativada de menos 0,2 contra o Vasco da Gama. Ele sempre pontua bem, certo? Sempre que entrega ali 5, 6 pontos. O Avaí cede em média 3,3 para meio-campistas adversários, ou seja, o que a pontuação cedida pelo Avaí, né, e a média dele fora de casa são bem maiores do que ele precisa para começar a valorizar. Então o Patrick está no nosso time de valorização, né? Eu acredito aí que para a rodada é uma das melhores opções para se ganhar cartoletas. Tá? O nosso outro meio de campo vai ser o Gerson. O Gerson joga muita bola, né? Como eu costumo dizer, vídeo após vídeo aqui, anda se sacrificando pelo time do Flamengo, né? Tá jogando recuado, praticamente como primeiro volante. Certo? Se ele jogasse um pouquinho mais à frente, com certeza ia render mais. Mas para time de valorização, né, é uma baita de uma pedida. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, do Gerson. Gerson, assim como o Patrick, tá precisando de pouco para valorizar, tá? Tá precisando de 0,6. A média de Gerson fora de casa não é tão boa quanto em casa, 3,11, ok? Mas dificilmente o Gerson negativa, né? Negativou aqui contra o Ceará na derrota, na vitória de 3-0, né? Mas é difícil. Por quê? Porque ele anda realmente sacrificando pelo time, jogando mais na marcação, mas eu acredito que com todos os desfalques aí que o Flamengo vai ter, de repente o Jesus vai jogar aquele um pouco mais avançado na armação, tá? O time do Fortaleza não cede muito para jogadores de meio de campo, apenas 1,49, mas mesmo assim a pontuação cedida pelo Fortaleza, jogando em casa para meio campos adversários, certo? E a média dele são maior do que ele precisa, né, para começar a valorizar. Então acredito que o Gerson também é uma boa aí do ponto de vista de valorização. E o meu último meio de campo vai ter um dos confrontos mais favoráveis, né, que é o Santos. Vai jogar em casa, o Soteldo, tem uma média de 5,27 jogando em casa, tá bem desvalorizado, começa a valorizar a partir de menos 0,8, certo? As pontuações do Soteldo dentro de casa são pontuações interessantes, quando ele costuma fazer gol e dar assistência ele dá uma mitada, tá? Mas se não der gols nem fizer assistência, com outros scouts ele te entrega aí 2, 3, 4 pontos, certo? O Ceará cede em média aí 2,98 para meio campistas, ou seja, tem tudo aí para o Soteldo valorizar e valorizar bem nessa rodada. Vamos lá então. Nossos atacantes. O ataque aqui, eu estou dobrando o ataque do Flamengo, tá? O Vitinho está bem desvalorizado, fez menos 1,20 na 25ª rodada. O Vitinho é um jogador que chuta muito, tanto de média e longa distância, tá? Ele vai fazer o ataque junto com o Gabigol. O Flamengo vai ter muitos desfalques, certo? E com isso ele vai ter que assumir ali, né, a responsabilidade do ataque com o Gabigol. Eu realmente acredito que esse vai ser um dos jogos mais difíceis para o Flamengo pela quantidade de desfalques que vai ter. Mesmo assim, o Flamengo é favorito porque ainda continua sendo líder da competição. Já tem um esquema de jogo implementado pelo Jesus. É um time muito ofensivo e por isso eu estou indo com o Vitinho e pro Gabigol no time de valorização, tá? O Gabigol desvalorizou muito na 22ª rodada, fez menos 3,10. Depois se apresentou à seleção, né? Ficou 3 rodadas sem jogar, uma suspense e 2 na seleção. E agora tem tudo para ir bem, certo? Se a gente vier aqui, botarmos atacantes mínimo para valorizar, o atacante mais desvalorizado é o William. Inclusive, está no nosso time, tá? O William precisa fazer menos de 2,2 para começar a valorizar. Tem uma média de 3,33 em casa.
Talvez o Palmeiras tenha um confronto mais favorável do ponto de vista ofensivo, já que a equipe da Chapecoense é a pior defesa da competição, tá? O William tem poucas pontuações em casa, mas quando faz gol da assistência, e muito bem. A Chapecoense cede em média para atacantes adversários 2.5, o que credencia aí, né, o William, o Bigode, no nosso time de valorização do canal, já que pontos cedidos pela Chape e a sua média jogando em casa são maiores do que ele precisa para começar a valorizar. Aí, inclusive, o William, se entrar em campo, já está valorizando, né? Porque ele valoriza a partir de menos 2.2. Então é uma baita de uma pedida para valorização, com potencial para pontuação em virtude do confronto, certo? E a gente seguir aqui, ó, o Vitinho é o quinto, né, atacante mais desvalorizado para a rodada. Precisa fazer menos 0.8, tem uma média de 3.84 jogando fora de casa. Vai fazer parte do time que é líder da competição, com maior número de gols, né? A média de gols do Flamengo fora de casa é de 2-3. Vai enfrentar a equipe de Fortaleza, tá? Que costuma tomar gols jogando em casa. Não com uma certa regularidade, mas agora vai enfrentar um ataque bem eficaz. O Flamengo está desfalcado? Tá. Mas eu estou apostando aí, né, que o Flamengo já tem um padrão de jogo já definido pelo Jesus. Quem for entrar aí da base, o pessoal que for substituir, com certeza vai dar o sangue ali. Vai querer realmente manter o Flamengo na liderança. Mas não estou falando de pontuação. Aqui esse time do canal é para valorização. E as médias do Vitinho fora de casa são boas. Negativou apenas agora o último jogo contra o Atlético Paranaense, certo? Fez menos 1.2. E o Fortaleza cede em casa para atacantes adversários 1.99. Não é muita coisa, mas está acima do que ele precisa para começar a valorizar, assim como acima da média dele jogando fora de casa. Nosso último atacante ali, como vocês viram, é o Gabigol, né? Tá bem desvalorizado, faz 3 jogos que não joga na equipe do Flamengo, devido à suspensão, né, pelo terceiro cartão amarelo, e também devido aos 2 jogos que se apresentou na seleção, mas está bem desvalorizado. Precisa de menos 0.7, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro já com 18 gols, tem uma média de 8.4 jogando fora de casa, tá? E o Gabigol realmente tem produzido muito, né? Tem feito gols praticamente a cada jogo. Eu sei que ele vai enfrentar uma certa dificuldade, porque sem a Arrascaeta, sem a Ribeiro ali, a criatividade no meio vai ficar complicada, né? Mas eu tô apostando mesmo assim no Gabigol para valorização, né? É como a gente acabou de ver, o Fortaleza cede em média 1.99 para atacantes adversários, bem mais do que ele precisa para começar a valorizar, assim como a média dele jogando fora de casa, certo? E para treinador, vamos rapidamente aqui para treinador, para não perder muito tempo. Os treinadores mais desvalorizados são o Rogério Ceni e o Argel Fuchs. Como o Rogério Ceni acredita que tem um confronto mais difícil contra o Flamengo, mesmo desfalcado, eu acredito que o Argel tem um confronto mais favorável pelo que vem apresentando o CSA dentro de casa, dentro do Rio Pelé em Alagoas, e pelo que vem jogando o Atlético Mineiro, né, que está muito mal na competição. O Argel precisa fazer 0.7 para começar a valorizar, tem média em casa de 3.73 e o Atlético Mineiro vem cedendo aí 4.28 para treinadores adversários quando joga fora de casa. Então aí tem tudo aí pro Argel ir bem e valorizar bem. Com isso a gente fechou o nosso time de valorização do canal, certo? Custando aí 117.08 cartoletas, tá? A gente vai com o Douglas no gol, Carlinhos de CSA numa lateral, Fábio Santos na outra. A nossa dupla de zaga é Pedro Jeromel e o Gil. Nosso meio de campo, Patrick, Gerson e Soteldo. E na frente, dobrando o ataque do Flamengo, Vitinho e Gabigol. E como capitão, William Bigode, né, que vai enfrentar a equipe da Chapecoense em casa. Nosso técnico é Argel Fuchs. Então tem tudo aí para esse time valorizar e valorizar bem, com um potencial bom para pontuação também. Tá certo, gente? Feito então, time de valorização do canal escalado para a 26ª rodada. Vamos lá para o nosso time de bons e baratos então. Time do canal principal mitou, passou de 100 pontos. Time de valorização foi muito bem, deu aquela mitada para time de valorização, passou de 80, valorizou 13 cartoletas, está excelente. Nosso time de bons e baratos foi bem, foi porque ficou acima da média dos cartoleiros, mas poderia ter ido melhor, certo? Ficamos sem 3 jogadores aí, né, que não jogaram. O Felipe Cardoso não entrou em campo, certo? Assim como o Danilo Barcelos também não entrou em campo, nem o Raul. Com menos 3 jogadores realmente fica difícil pontuar. Mesmo porque eu tô cansado de dizer, gente, que esse time de bons e baratos do canal não é para pontuar, dar aquelas mitadas sensacionais. Quem para mitar é o time principal do canal. Esse time de bons e baratos serve de suporte para você vir aqui pensar um outro jogador na falta de cartoletas, né? Para completar o seu time e disputar as ligas, afim de ser o time do Cartola. Vamos vender, vamos direto para a escalação, bora para frente, que a 26ª rodada tá batendo a porta. Tá, pessoal, vamos lá como a gente sempre faz então, esse é o nosso time de bons e baratos do canal, tá? Para a 26ª rodada. Dar uma explanada aqui, falar um pouquinho de cada jogador. Eu vou com o Everson no gol, certo? O Everson vai jogar em casa, vai enfrentar a equipe do Ceará, tá? O Ceará que vem tendo muita dificuldade para fazer gols fora de casa, tá? Anda imitando uma série de goleiros aí,
certo? Se a gente vier aqui no Olheiro FC e pegar pontuações médias para goleiros, né, cedidas nas últimas 3 rodadas, conquistadas e cedidas, a gente vai perceber que o time que mais cedeu pontos para goleiros jogando fora de casa foi o Ceará, certo? O Santos não anda conquistando muitos pontos porque andou sofrendo aí alguns gols. Mas eu tô botando fé aí, né, no Everson, mesmo porque o Ceará anda cedendo uma grande quantidade de defesas difíceis, tá? Se a gente pegar aqui, ó, defesas difíceis nas últimas 3 rodadas, o Ceará também é o time que mais cedeu defesas difíceis, tá? Então tô apostando por esses motivos aí, tô apostando no Everson, no goleiro do Santos, para essa rodada, mesmo porque, como eu tô falando em todos os vídeos aí, falando em time principal, tô repetindo aqui no bons baratos valorização, tá? Confrontos mais favoráveis para a rodada é o Santos e o Ceará. O Grêmio com o Bahia, um pouco mais difícil, mas também é favorável, certo? Assim como o Palmeiras com a Chapecoense, que esse para mim é o melhor confronto. Claro que correndo um pouquinho fora por ser líder da competição, mas está muito desfalcado. O Flamengo, mesmo jogando fora de casa, né, com 7 desfalques contra o Fortaleza, também é uma boa pedida, certo? Na lateral, eu já tinha colocado Carlinhos. Estou repetindo o Carlinhos aqui, certo? Pela regularidade dele, né? Então quem quiser dar uma olhadinha no scout, é só voltar um pouquinho o vídeo. Eu falei do Carlinhos e mostrei o scout dele lá, tá certo? René, eu tô pegando o René pela quantidade de roubada de bola que o René faz, né, e pela quantidade de pontos que o Flamengo anda fazendo com laterais esquerdos, certo? Eu acredito que o Flamengo vai ser bem exigido do ponto de vista defensivo nesse jogo, certo? Se a gente vier aqui, ó, botar laterais, tá? Para essa rodada, vai perceber aqui, ó, o René. O René tá com uma média de 5.06 jogando fora de casa, tá? Precisa de 10.5 para começar a valorizar, tá um pouco valorizado. Mas o René é aquele tipo de jogador, tirando aquela derrota aqui contra o Bahia, que foi de 3-0, certo? De lá pra cá o Flamengo melhorou muito. O René sempre te entrega aí, ó, acima de 4, 5 pontos, certo? Principalmente pelas roubadas de bola. Se conseguir manter SG, melhor ainda. Fortaleza série média 2.81 para lateral adversários, não é muita coisa. Mas como pelos desfalques do Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai ter uma vida difícil lá no Castelão, né? Contra o Fortaleza. Tem tudo aí pro René ir bem, certo? Com isso eu tô dobrando também a defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo melhorou muito, né, nos últimos jogos. Se a gente vê aqui, ó, partidas, né? Fortaleza e Flamengo. Juntamente com o Bahia aí, tá? E agora o Goiás no retorno. Flamengo, Bahia e Goiás melhoraram as defesas bastante, tá? Fora do Corinthians, que é a melhor defesa da competição. Flamengo nos últimos jogos fora de casa, tá? Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos fora de casa, sofreu apenas 2, tá? Mas pra gente ser mais fidedigno aos dados, nos últimos 3 jogos fora de casa, o Flamengo manteve SG em 2, tá? Já o Fortaleza, dos últimos 3 jogos jogando em casa, não marcou gols em um, contra o Palmeiras, que é uma boa defesa também. Então eu tô contando com isso, certo? Eu sei que vai ser um jogo difícil, mas por essas razões aí, eu tô dobrando aí o René, um grande ladrão de bola, e o Pablo Mari, né? O Pablo Mari é o zagueiro com a melhor média jogando fora de casa, tá? Tá roubando bastante bola, já tem 2 gols na competição. Se a gente vier aqui, ó, no Olheiro FC e colocar para filtrar zagueiros com média fora, o Pablo Mari é o melhor zagueiro com média fora, tá? Tá com uma média de 7.83 jogando fora de casa, precisa fazer 5.7, certo? As pontuações do Mari fora de casa têm sido muito consistentes, certo? Quando rouba algumas bolas, então, ou faz gol, né, que já tem 2 gols na competição, sobe muito bem de cabeça. Geralmente tá finalizando aí 1, 2 bolas por jogo, né, em bola parada. Fortaleza aí cede média 2.89 para zagueiros, não é muita coisa, mas eu tô confiando na defesa do Flamengo, né? Sei que vai ser um jogo difícil, mas afinal de contas o Flamengo é líder da competição. Acredito que tem tudo aí para ir bem, tanto o René quanto o Pablo Mari, tá? Se perder o SG, eles têm ampla capacidade de recuperar a pontuação em roubada de bola, por exemplo, né? Mas acredito aí que de repente o Flamengo tá bem armado aí, tem uma chance real aí de manter o SG pelo que vem jogando. Segurou o Furacão na Arena da Baixada, porque não poderia segurar o Fortaleza no Castelão, né? Com isso, o meu outro zagueiro vai ser o Gustavo Henrique, e daí eu estaria dobrando o Santos também, certo? O Gustavo Henrique é um dos zagueiros com melhor média dentro de casa, certo? Se o Maria é o melhor com a média fora de casa, Gustavo Henrique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 6º zagueiro com a melhor média jogando dentro de casa, tá? Dentre todos os zagueiros do Santos, é o que tem a melhor média jogando em casa, uma média de 5.49, precisa fazer 3.7 para começar a valorizar, tá? Vem apresentando boas pontuações nos últimos jogos. Ceará série média 5 pontos para zagueiros adversários. Isso é muito bom, certo? E por essa razão eu estou escalando o Gustavo Henrique no time de bons e baratos do canal, tá? Meu meio de campo aqui tá um meio de campo bem ofensivo, certo? Optei por jogadores ofensivos. Celso Tadini, um momento sensacional, né? Pela equipe do Atlético Paranaense. Mesmo jogando fora de casa, acredito que tem chance aí do Léo ir bem.
a gente vier aqui no confronto, né? Vou procurar aqui o confronto do Fluminense com o Atlético Paranaense, a gente vai perceber que o Atlético fez gols em todos os jogos que jogou fora de casa. Às vezes até mais de um, certo? E o Fluminense anda numa certa inconstância, tá? Nos últimos 4 jogos que jogou dentro de casa, sofreu gols em 2. Então existe a chance real aí do Citadini ir bem, né? Tanto com assistência ou até mesmo com gol. Tá vivendo um bom momento. O nosso outro meio de campo aqui eu vou apostar no confronto, né, do Palmeiras com a Chapecoense. A Chapecoense tem uma defesa muito frágil, certo? Gustavo Scarpa é o jogador de meio de campo do Palmeiras mais avançado. Tem um chute de média e longa distância muito bom. Bate algumas bolas paradas, então tem tudo aí para ir bem contra a equipe da Chapecoense, certo? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó. Estatísticas. Gols sofridos, né? Nas últimas 3 rodadas, ó, a gente vai perceber que no confronto aqui de scouts, né? Times que mais marcaram gol jogando em casa nas últimas 3 rodadas foi o Grêmio e o Palmeiras, tá? E os que mais sofreram foram o Ceará e o Atlético Mineiro. Depois vem o Atlético Paranaense, a Chapecoense e o Bahia, certo? Então acredito aí que meio-campistas e atacantes de Grêmio e Palmeiras sejam uma boa aí para a rodada, tá? Por esse motivo aqui eu tô escalando o Scarpa, certo? E acredito que tem tudo aí para ele fazer um bom jogo aí contra a equipe da Chapecoense. Outro bom meio de campo aqui que eu escalei é o Jonathan Gomes, tá? Ele só não vai melhor no Cartola porque o CSA realmente não é um time de ponta de tabela. Se ele estivesse jogando um time de ponta de tabela, estaria se destacando mais. Ele tem 4 gols e 2 assistências na competição, 15 roubadas de bola, ou seja, um jogador bem completo. E ele tem um plus aí que ele é o batedor de pênalti oficial da equipe do CSA, tá? E o Atlético Mineiro anda tomando gol a quase todo jogo, praticamente, né? A zaga do Atlético é bem frágil. Se a gente pegar aqui, ó, meias e ordenar com média jogando em casa, percebam que o Jonathan Gomes é o 6º jogador meio de campo com melhor média jogando em casa disponível para essa rodada. Tem uma média de 5.97, precisa fazer 1.8, até bom ponto de vista de valorização. Tirando aqui o menos 0.6 na 20ª rodada contra o Ceará, nos demais jogos aqui ele tem ido muito bem, tá? Inclusive nas últimas 4 rodadas, mitou em 3 delas. Negativou nessa que eu falei agora, na 20ª, mas mitou na 18ª, na 23ª e na 24ª dentro de casa. Ou seja, quando ele faz gol ou dá assistência, ele dá uma mitada. Convenhamos, né? O Atlético tá muito mal, o CSA melhorou muito dentro de casa. É um confronto aí que tem tudo aí para dar certo aí e favorecer o Jonathan, certo? Nosso ataque aqui, eu tô repetindo alguns jogadores que eu escalei no time de valorização, porque realmente tá difícil de jogador abaixo ali de 11, 12 cartoletas e vale a pena. Então eu tô focando nos confrontos, como eu falei, Grêmio contra o Bahia, Palmeiras contra a Chapecoense e o Flamengo jogando fora de casa também é um bom confronto, né? Mas eu citei ali o Santos. Então eu tô apostando aí nos confrontos. Inclusive botei o Vitinho aqui como capitão. O Vitinho negativou na última rodada. Mas o Vitinho é um jogador que chuta bastante de fora da área, tá? Então tem tudo aí pro Vitinho ir bem. Não vou mostrar a pontuação do Vitinho que eu já mostrei no time de valorização. Vou mostrar outra coisa aqui, ó. Gols marcados por atacantes, então. Nas últimas 3 rodadas. Marcados e sofridos. Percebam que quem marcou mais gols jogando em casa foi o Grêmio e o Palmeiras, tá? E fora de casa, o Flamengo. Por isso que eu tô colocando aqui, ó. Meus 3 atacantes. Grêmio e Palmeiras e o Flamengo. Tem um de cada time, representando aqui o time de bons e baratos. Eu acredito que tem tudo para dar certo, tá? Luan melhorou muito seu futebol, vem melhorando as suas pontuações, tá? Não é ainda aquele Luan, mas já deu uma melhorada. O William é aquele jogador bom para cartola, mas é tal coisa. Se ele é 8,80. Se ele não vai bem, ele dá uma negativada. Se ele faz gol assistência, ele vai bem. Mas como eu falei anteriormente, o confronto desses 3 jogadores são muito favoráveis. Por isso eles estão no time de bons e baratos. E para treinador, eu escalei o Jesus. Sei que o Jesus não é um treinador barato, tá? Mas como o time estava bem abaixo de 100 cartoletas, resolvi botar o Jesus para equilibrar, já que eu tô com 3 jogadores aí do Flamengo, certo? Se você quiser um treinador um pouco mais em conta aí, e de repente tem tudo aí para ir bem aí nessa rodada, você pode escalar o Mano, né? O Mano tá com preço bem acessível, ou até mesmo o Argel Fuchs, né? Porque o confronto favorece, o CSA melhorou muito jogando dentro de casa, tá certo? Então, gente, custando 104,66 cartoletas, um time bem acessível, tá? Bons e baratos, raiz, certo? A gente vai com o Everson no gol, Carlinhos numa lateral, René na outra, dupla de zaga, Pablo Mari e Gustavo Henrique, meio de campo, Léo Cittadini, Gustavo Scarpa, Jonathan Gomes, Vitinho de capitão na frente, William Bigode, Luan do Grêmio e o técnico é o Jorge Jesus. Feito? Pessoal, então é isso. Time de valorização do canal de bons baratos escalados.
tá? Ficaram bem legal porque eu tentei focar nos confrontos. Acredito que tem grande chance aí, não só de valorizar, mas também de pontuar, tanto um quanto o outro, certo? O time principal já foi escalado, quem quiser dar uma olhadinha é só ir aqui no card aqui em cima, tá? Ou tem um card lá no finalzinho do time de bons baratos, deve ter colocado lá também, certo? Então se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, dá essa força pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve, garanto pra você que vai valer a pena, tá? Toda semana aí, toda rodada, a gente entrega 2, 3 vídeos, bons baratos, valorização, time principal, uma revisão, se não der uma revisão, uma live. Se não tiver live amanhã à noite, vai ter live amanhã durante o dia, antes do fechamento da rodada, tá certo? Então se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. No mais, gente, um grande beijo no coração de todo mundo, até a live, certo? Só não sei se é amanhã ou na quarta-feira, tá certo? Mas vai ter live. Forte abraço, vamos que vamos, fui!